Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos conversar sobre a meditação bíblica, sobre o estudo bíblico, né? Bom, nós podemos dizer então assim, você que talvez chegou aqui e quer conhecer um pouco mais sobre isso, podemos dizer que existem esses dois aspectos. Quando a gente olha o texto bíblico a partir da meditação, que podemos também chamar de reflexão, mas vou usar a palavra meditação, tá? Então nós temos a meditação e temos o estudo bíblico. hum? Então quando a pessoa ela quer aprofundar na mensagem cristã, ela procura esses cursos, né? Ou seja, aqui na internet, ou seja, aí na sua paróquia, na sua comunidade, querendo aprofundar. Eu recordo que às vezes que eu fiz cursos nas paróquias, sempre aparece um grupo bom de pessoas querendo aprofundar no estudo bíblico. Mas também vi em alguns momentos que se propõe em algumas paróquias e que não liga a espiritualidade com o texto bíblico e fica simplesmente no estudo às vezes que é um pouco árido, um pouco difícil, às vezes usando o método histórico crítico somente, né? E aí a pessoa desanima, às vezes começa um grupo aí de 20, 30, até 40 pessoas e depois no quinto encontro tem menos da metade, né? As pessoas vão desistindo porque não é aquilo que ela queria, né? Então parece que existe um desejo, porque quando se propõe aparece, também quando se propõe online também chegam as pessoas querendo aprofundar no estudo bíblico, mas quando apresenta só uma visão, se apresenta somente um estudo assim do aspecto social, cultural do texto, como ele foi escrito, para quem ele foi escrito, quando é só esta vertente que ela é necessária, viu? Por isso que eu estou falando esses dois pontos diferentes. Aí a pessoa desanima, né? Bom, não era isso que eu estava procurando, né? Me cansa um pouco ver esse aspecto. Aí vem a pergunta: o que é então que você procura? Né? Bom, a pessoa normalmente está procurando a espiritualidade bíblica e até então ela não conseguiu fazer esses dois links entre o estudo necessário, esse estudo, né, do contexto, do pretexto do texto, e a espiritualidade, o que esse texto diz agora, hoje, para a igreja, para a sua vida, para a sua família, assim. Então, vamos dizer que é um duplo trabalho, né? Esses dois aspectos que na realidade deveria ser um só. Deveria ser todas aquelas pessoas que se dedicam ao estudo bíblico deveria ao mesmo tempo meditar os textos bíblicos, né? A partir dos textos bíblicos meditar, fazer a sua oração, fazer a sua lex divina ou oração da palavra, né? Rezar a palavra na sua vida. Só que muitas vezes isso não acontece. Por quê? Porque às vezes o estudo acadêmico de muitas pessoas que têm essa condição de dar formação, ele foi totalmente ou quase totalmente baseado somente no estudo acadêmico. Ou seja, na busca ali do sentido do texto, do pretexto, que língua foi escrita, para quem foi escrito, né? E assim vai. E não faz um link, né, depois com a vida da igreja hoje, das pessoas, né? Então, existe uma demanda onde que as pessoas buscam a espiritualidade bíblica, também existe a outra demanda que é o estudo. Só que quando se oferece somente o estudo, a pessoa, os leigos, na grande parte, não sentem atraídos por isso, porque parece uma aula de religião. O que falta então fazer? O ideal é que se proponha então começar com uma espiritualidade bíblica, né, focado na espiritualidade bíblica, falando da importância da meditação, falando de como a igreja ela reza na sua liturgia a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus aí utilizada na liturgia. E depois o depois aqui pode ser junto, né? Mas o depois é uma forma de apresentar, né? Uma proposta assim. E depois
mostrando pouco a pouco por que é importante a gente fazer o estudo, né, desse texto e compreendendo em que período ele foi escrito, para quem foi escrito, qual era a comunidade, as comunidades, né, qual era a mensagem central desse texto naquela época, né, a língua que foi escrita assim. Ou seja, juntar os dois aspectos mostrando que tanto a espiritualidade, no sentido de meditação da palavra, necessita do estudo, né, desse estudo bíblico talvez mais rigoroso que muitos biblistas fazem, como também esse estudo rigoroso necessita da espiritualidade bíblica, ou seja, não é porque estuda que não precisa meditar a palavra, né? O que essa palavra diz, né, para essa pessoa, esse grupo, ou o que diz para a igreja hoje, né? Como nós atualizamos esta palavra. Assim como compreender como aquele texto foi feito, foi escrito, né, naquela comunidade, tinha uma função, tinha um objetivo, hoje também ele pode ter essa função e esse objetivo sendo atualizado, né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas procuram a espiritualidade bíblica e vai fazer um estudo e aí começa a ficar um pouco decepcionada, porque falta a questão da espiritualidade bíblica. Qual é a solução? Juntar os dois. Mas talvez a proposta inicial seja começar pela espiritualidade bíblica, de uma forma talvez muito, assim, os primeiros passos, como uma criança que anda, né? Então, realmente trazer essa meditação, principalmente dos textos litúrgicos, porque isso vai ajudar a pessoa a colocar na vida esses textos. Os grandes mestres da espiritualidade, eles ensinavam assim, que para fazer uma boa meditação, seria interessante tomar a leitura do dia, por exemplo, a primeira leitura, os salmos e o evangelho, ler algumas vezes por algum ali um momento de parar durante o dia e meditar a partir desse texto, nesse contexto litúrgico, né, meditar o que essa palavra está dizendo para a igreja. E eu como igreja, você como igreja, nós outros vamos adentrar nessa mensagem, né, o que ela está dizendo para nós, né? Este é um caminho inicial que pode ser feito, mas ele não pode deixar ou esquecer, né, esse estudo, talvez aí desse estudo mais apurado, né, de um estudo talvez que você e eu, não, eu talvez mais, né, que sou ministro, né, ordenado, mas você talvez não necessite fazer um estudo aprofundado, exegético, assim, né, duro, maçante, cansativo, né? Se você vai numa livraria católica, vai buscar um livro de Bíblia, não, porque eu quero fazer um estudo, por exemplo, do Evangelho de São Marcos, aí de repente você vai encontrar um livro, um catatal assim grande, né, um tijolo, falando só daquele Evangelho, e aí você vai desanimar, porque tem partes que necessita conhecer um pouco de outra língua, do grego, precisa, né? Aí você, não é para mim isso, né? Então tem que saber compreender que talvez você não necessite ir nessa direção, né? E isso não quer dizer que você tem que parar, desanimar, que eu nunca vou conseguir entender o texto bíblico. Não, porque o mais importante é justamente participar da atualização dessa mensagem e aproveitar aqueles que já têm um conhecimento que pode nos passar significados mais, né? Pode passar ampliação do sentido do texto, que eles estudaram para isto. Aí tem os documentos da igreja, tem os biblistas, justamente para nos ajudar nisso, né? Então, o que você pode começar a fazer se você tem esse desejo de estudar a palavra de Deus? É a meditação, né? Mas eu não sei quase nada, né? É claro, se você sabe muito pouco ou nunca parou para meditar, né, ali ler na sua casa, então é claro que você vai começar com os evangelhos, né? Então você vai começar com Marcos, vai ler, né, vai meditar, vai rabiscar, né? Pode ser uma estratégia. Ou se você não faz nenhuma espécie de reflexão ou meditação,
aí é necessário começar ao menos com a meditação dos textos, por exemplo, do dia, né, da liturgia. Isso é fácil, né? Tem essas no Brasil, tem essas revistas da Paulus, né, que você pode assinar, pode vir na sua casa, né? É, ou pode usar os próprios aplicativos, por exemplo, do iLiturgia, da Canção Nova, tem tantos outros aplicativos, né? É claro, e quando você for meditar isso, você tem que botar lá no modo avião, senão você vai desconcentrar, né? Mas se você gosta do papel, é bom, e se você tem condição, assine uma dessas revistas que vem já tudo separadinho para você, né? E você começa a fazer isso. E aí, pouco a pouco, você vai melhorando nisso. E aí, de repente, aparece um curso bíblico na sua paróquia, você vai participar. E você vai participar com o coração aberto, né? Com tranquilidade, nada de ficar assim, porque eu não gostei desse professor, porque não me senti bem. Gente, a gente tem que sair desse nível, assim, né? Simplesmente do gosto pessoal. A leitura que ele está fazendo, eu não me agradei. Gente, tem chaves de leitura, né? Tem chave de leitura da Bíblia justamente para ampliar. Não quer dizer que é o único modo, a única forma de ver o texto, mas a gente pode usar várias chaves. Eu vou dizer assim que a chave maior, claro, que é Cristo Jesus, né? Mas as interpretações no sentido de análise do texto podem variar. Isso não está contrário, viu? Isso não está contrário a uma interpretação bíblica oficial da igreja. Não, está no sentido de ampliar o sentido, levando em consideração, né, a caridade, o amor, como se vive e a atualização da palavra de Deus, não é assim? Então, porque ela deve encarnar na nossa vida e aí ela tem uma mensagem para cada tempo, para cada momento da igreja, tá? Então, são duas coisas que para mim é uma só, né, que é a meditação e o estudo, né, mas você pode pouco a pouco começar com a meditação, a preparação para a missa, a leitura antecipada, né, com muita tranquilidade. E talvez você, não, eu quero ir um pouquinho mais, né, eu quero um pouquinho mais. Aí nós temos, por exemplo, na igreja vários documentos que falam sobre a palavra de Deus na liturgia, a palavra de Deus na vida da igreja, né? Verbo Domini, por exemplo, você pode usar essas constituições dogmáticas, você pode encontrar documentos da igreja, da comissão bíblica, né? Então você tem vários aspectos, vários caminhos se você quer aprofundar mais. Se você tem uma formação acadêmica por exemplo, você pode também ir mais. Ou seja, tem vários caminhos para diferentes pessoas, para diferentes modos, para diferentes, né? E é assim mesmo, gente, tá? Mas o mais importante que a gente tem que compreender, é necessário a meditação da palavra, mesmo para aqueles que estudam profundamente, né? Que sabem grego, que sabem as línguas antigas, como hebraico, né? Um pouco de hebraico, um pouco talvez até de aramaico. Essas pessoas elas precisam também meditar a palavra, né? Na medida que estudam, aprofundam mais e mais e ajudam aqueles que estão iniciando, né? Então vamos fazer assim, não perca de vista que é necessário a espiritualidade bíblica para a nossa vida cristã. Não tem outro caminho, tá, gente? Assim, nesse sentido, não há como deixar, né? Não, eu sou católico, mas eu não leio a Bíblia. Isso não existe, né? Quer dizer, existe, mas é um erro, né? É necessário a espiritualidade e ela começa com Lex Divina, com meditação, né? O gosto pela palavra. E no seu movimento, na sua comunidade, sempre que vai iniciar um grupo, sempre inicie com a leitura de um texto bíblico, mas sempre inicie com a leitura de um texto bíblico, uma oração. É a reunião dos catequistas, é a reunião do grupo de jovens e assim por diante, né? Você usa o texto bíblico, tá? Talvez apropriado para aquele momento, né? Talvez alguém pode dar uma indicação para você, se você é coordenador, ou você mesmo já tem uma experiência ali, sacar um texto, tirar um texto que seja apropriado. Se você não vem nenhum na cabeça, usa o texto do dia, porque está dentro do contexto litúrgico, tá?
Então, esta é a importância da espiritualidade, do estudo bíblico na nossa formação, na nossa espiritualidade pessoal e comunitária. Espero que tenha ajudado. Depois a gente vai falar também como que isso é importante nessa preparação para a Eucaristia. Até mais, tchau, com Deus.